Boa noite. Boa noite. Mais uma vez, parabéns. Obrigado. Professor, eu queria uma resposta sua, curiosidade, a respeito do aproveitamento de alguns jogadores, como, por exemplo, o Igor Cariús, quando ele entra. O que é que o senhor acha na dinâmica? Quem mais sobe? Que, a exemplo, o Juba é um dos que a gente vê uma subida de evolução. E o outro é a questão do Daniel, do Fabrício Daniel com o Edinho. Que o senhor hoje fez as substituições. Dá uma explicada para a gente, por favor. Obrigado. Não, cara, a gente tem... Antes de mais nada, assim, queria pedir desculpa, porque eu estou praticamente sem voz, gripado, muito gripado, nos últimos dias. Eu vou tentar conseguir terminar aqui a coletiva. Antes de mais nada, agradecer muito a nossa torcida, mais uma vez. Foi um espetáculo à parte, assim. O incentivo, o apoio, que todas as mulheres, crianças e as pessoas com algum tipo de deficiência nos proporcionaram mais uma vez. Tá? Era um momento muito complicado para o clube, né? Eram 5 jogos, né, com 2 com restrição total de público e esses 3 de maneira muito especial. E a gente tem que enaltecer e agradecer muito o que todos conseguiram fazer nesses jogos, nos apoiaram muito, nos incentivaram e a gente ainda bem conseguiu entregar aí, né? Foram 5 vitórias que a gente sabe que é muito importante aí para a competição. Em relação ao Igor, é claro que é um jogador que estava muito ambientado, acostumado. Acho que o Filipinho fez jogos muito bons também. São características um pouco diferentes. O Filipinho é muito agudo, muito, talvez com um nível de profundidade ainda maior do que o Igor, assim. E o Igor tem muita força, um jogador que consegue retornar muito rapidamente para o sistema defensivo, um jogador difícil de ser batido. Então eu acho que a gente está, acima de tudo, com 2 bons atletas. Edinho veio mais uma vez assim de uma lesão, nada grave, entendeu? Nada, se eu não me engano, acho que é a segunda dele nesse período, né, Jorge? Mas é muito em função de que o ano passado ele estava com um pouco lastro de jogo. E esse ano ele já teve que ter um lastro maior, ele jogou muito mais do que ele jogou na temporada passada. E agora a gente está com um pouquinho mais de cuidado, fazer esse movimento com mais tranquilidade. E o Fabrício também tem as suas qualidades, sabe jogar na função e tem feito boas partidas também. Boa noite, Anderson, boa noite, Jorge, boa noite a todos. Desejo uma pronta recuperação, obrigado, Anderson. Obrigado. Queria que você falasse um pouco sobre o jogo diante do Avaí, a sua visão. E não é a primeira vez que o Sport enfrenta um adversário com uma linha de 5, bem definida lá atrás. O Sport hoje quebrou essa linha de 5 com 2 minutos na bola parada. A importância que você vê dos zagueiros passadores, bons passadores como são Sabino e Thierry, porque a gente vê com linhas bem definidas a bola entrar verticalmente o tempo todo, tanto com o Thierry como com o Sabino, como os outros zagueiros do elenco. O trabalho que você faz com esses zagueiros, especificamente. Não é... que eu falo assim, muitas equipes até modificam a forma de jogar quando vem enfrentar a equipe do Sport. Não é o caso do Avaí, porque o Mourinho já tinha feito isso na última partida. Mas a nossa equipe ela tem zagueiros construtores. Nós estamos falando aqui do Sabino, do Thierry, mas o Alisson também tem essa qualidade. O Chico tem, o Renzo tem. Todos eles são incentivados a poderem construir. Muitas vezes o primeiro desequilíbrio de um gol sai de um desequilíbrio de um passe de um zagueiro. E isso é muito importante dentro do processo. A gente tem uma comunicação boa com os volantes, que também, em muitas situações, eles limpam aquela zona ali para poder, às vezes, termos a possibilidade de um passe direto, ou para o Wagner, ou para o Jorginho, ou para o Juba. E isso tem acontecido com a frequência, como eu te falei, pelo posicionamento dos 2 volantes, que em muitas situações limpam aquele setor, e a qualidade de passe dos atletas.
Boa noite, Anderson. Boa noite. Melhoras para você também. Obrigado. Nas últimas 3 partidas, a gente percebeu que o Sport faz primeiros tempos razoáveis, de razoáveis para bons, e segundo tempos que crescem muito. Foi assim contra o São Paulo, lá no Morumbi, contra o Londrina, no Estádio do Café, e hoje aqui na Ilha do Retiro. Você acha que um primeiro tempo as equipes adversárias seguram um pouco mais a marcação? O que é que você atribui a esse crescimento do esporte em relação ao primeiro tempo, jogando no segundo tempo, onde consegue construir os resultados, como foi nessas 3 partidas que eu citei, Anderson? Acho que o primeiro tempo com o São Paulo foi um bom primeiro tempo, assim. Eu acho que assim, eu saí daquele primeiro tempo com uma perspectiva muito boa, assim, de um jogo igual, mas que o Sport estava jogando. Eu acho que um ajustezinho no segundo tempo é que a gente conseguiu tirar mais, rodar a bola mais dos setores, né? Mudar o corredor, como a gente fala assim no nosso dia a dia. Então a gente estava pelo lado esquerdo, a gente trabalhava, invertia para o lado direito, e isso começou a abrir o São Paulo mais. Acho que foi muito importante essa percepção deles. Agora, o que acontece muito é que as equipes, né, a gente vai desgastando eles também no primeiro tempo, com a posse de bola, tocando de um lado, tocando do outro, rodando, para criar o espaço, e com certeza no segundo tempo há um desgaste maior. Então a gente está sempre tocando bola, rodando, esperando o melhor momento, e às vezes no segundo tempo a gente tem mais espaço para isso. E talvez por isso a gente tenha um crescimento no segundo tempo. Anderson, boa noite. Boa noite. Na partida de hoje, o Sport fez um grande segundo tempo, mas a reta final, aquele jogo que parecia na mão, parecia definido, parecia que o Sport poderia ter feito inclusive 3, 4, acabou passando relativos sustos. Jorginho, na saída, acabou dizendo que a equipe desconcentrou um pouquinho. Você acha que foi uma questão de desconcentrar? Assim, a gente estava caminhando para um placar tranquilo. A origem do pênalti, né? É um tiro de meta do goleiro deles. A gente não consegue tirar a primeira bola. Acho que o Eduardo acabou não vendo o jogador ali, foi chutar a bola e acabou chutando o jogador. Então, e é claro, o time está perdendo 2-0. Fez 2-1, ele vai tentar alguma coisa naquele finalzinho. Mas eu acho que a gente conseguiu controlar bem. Eu não vejo assim que a gente tenha tomado um sufoco, né? Eu acho que em outras ocasiões tenha acontecido isso. Talvez o jogo contra a Tombense, a gente sofreu bem, assim, mas o jogo especificamente de hoje, eu acho que estava dentro de um certo controle. Como você falou assim, eles criaram alguma situação para poder fazer gol, mas eu acho que a gente teve situações mais claras ainda para poder ampliar ainda essa vantagem. Anderson, boa noite. Boa noite. Quanto à vitória do Sport na Copa do Brasil, mesmo não conseguindo a classificação contra o São Paulo, num cenário que parecia até improvável daquilo acontecer, por tomar 1-0 no primeiro tempo, ter perdido o jogo da ida, enfim, conseguir levar a partida para os pênaltis, acrescenta em motivação, acrescenta em autoconfiança do elenco, vislumbrando o restante da temporada, em uma sequência agora de 2 vitórias, né, nos jogos em sequência. Eu acho que foi muito importante, para que acho que muita gente também saiu talvez com um pensamento diferente da nossa equipe. Não foi só a nossa equipe. Eu acho que muita gente, vocês da imprensa, a imprensa nacional também, que acompanhou o jogo, talvez tenham tido uma noção ainda melhor daquilo que a equipe tem produzido. O nosso time é um time que joga futebol, né, do começo ao fim. Tem horas que o adversário consegue ser, né, mais impositivo do que a gente sabe se defender também, mas eu acho que o jogo lá foi uma questão assim, não foi só os 2 gols de bola parada no segundo tempo que nos fizeram buscar essa vitória. Eu acho que a equipe do Sport jogou contra o São Paulo lá e controlou as ações. No segundo tempo a gente teve a bola quase um jogo inteiro. A gente criava, a gente tocava sem pressa, sem aquela o jogo de qualquer forma, atacar de qualquer forma. A gente jogou com muita consistência, sabendo que o primeiro passo era vencer o jogo, o segundo passo era fazer a diferença de 2 gols, para levar o jogo para os pênaltis. E, infelizmente, a gente não conseguiu a classificação, mas eu acho que foi uma boa demonstração daquilo que a equipe do Sport
pode fazer. E a gente tem uma sequência enorme de jogos, né? A gente está sempre jogando toda quarta, todo domingo, ou é na quinta e no domingo, como aconteceu agora. E a gente precisa ter tranquilidade. Aliás, agora foi domingo e quarta, né? O do São Paulo que foi quinta, domingo e quarta. Você vê que os jogos são muito próximos, né? Então a gente tem que enaltecer assim, a aplicação, a dedicação dos atletas nas questões táticas, nas questões físicas, de organização, de comportamento. Eu não canso de falar que é um grupo muito especial e espero que a gente possa, no final da temporada, fazer com que o esporte retorne para a Série A, numa Série B que está muito competitiva, muito difícil, muitas equipes próximas, não tem um bloco se desgarrando, está muito perto, tanto para cima quanto para baixo. Então é importante a gente estar, nesse momento, pontuando o máximo possível. Anderson, boa noite. Boa noite. Ao longo da temporada, os jogadores têm recebido muito mais apoio do que críticas, né? Porém, Luciano Juba acabou desperdiçando um segundo pênalti, né, em um momento decisivo para o esporte na temporada, né? Foi assim com o Ceará e agora com o São Paulo. E ele acabou se tornando um alvo de parte da torcida, né? Alvo de protestos. Muitas pessoas pedindo para ele encerrar a passagem dele pelo esporte, enfim, uma série de questões. Eu queria saber como é que o senhor trabalhou com esse atleta, o pós-jogo do São Paulo, e mais uma vez ele dando uma resposta positiva, voltando a marcar 16º gol na temporada, inclusive. Como é que foi isso? E se Juba ainda voltará a bater pênaltis com o senhor no esporte? Cara, eu acho assim, como eu falei anteriormente, eu acho muito desumano o que as pessoas às vezes fazem com nós profissionais. O Juba não teve intenção nenhuma de errar, muito pelo contrário. Talvez se o Rafael tivesse escolhido um canto contrário, ele teria feito gol. O pênalti tem sorte também, cara. Tem estudo, tem capacidade técnica, mas tem sorte. Tem muito pênalti que o cara bate muito mal e faz o gol. O cara bate no meio do gol, meia altura, ou às vezes o goleiro escolhe o canto diferente. Se o Rafael tivesse caído para o outro lado, tinha sido gol. Nós vamos falar o quê? Primeiro, enaltecer que ele tem coragem de bater. Porque vários jogadores, né, com que eu já trabalhei, não teriam, talvez, a capacidade de poder enfrentar esse desafio, né? Segundo, é que, muito provavelmente, se o Juba não estivesse na nossa equipe esse ano, a gente não teria chegado em várias competições, cara. Juba foi um jogador muito importante para nós e está e continua sendo um jogador muito importante para a gente na temporada. Talvez o que todo mundo fique chateado é porque ele está vivendo o melhor momento agora dele num momento de final de contrato. Mas isso é uma escolha dele. Ele não largou o clube, ele não abandonou o clube, ele não saiu de qualquer forma. Ele está cumprindo o contrato dele. E é um direito dele, como é o direito do Anderson, como é o direito de qualquer profissional em qualquer área, de fazer suas escolhas. O que não é talvez, que a gente poderia cobrar é se ele tivesse um comportamento diferente. O cara corre o tempo todo, faz os gols, dá assistência, não para de... eu acho que o Juba deve ser o jogador com o maior número de minutos na temporada. O que nós vamos falar o quê? Nós temos que agradecer o que ele tem feito e honrado, porque ele está honrando aquilo que foi feito, gente. O fato de não renovar o contrato é um direito que ele tem. Em algum momento, alguma coisa aconteceu no clube. Não sei quantos anos o Juba está no... Desde a base. Em algum momento, ele pode ter passado por uma decepção, ter sido tratado de uma maneira diferente, e ele decidiu na cabeça dele que ele queria buscar outra coisa. Mas ele é extremamente profissional. E é acima de profissionalismo, porque acho que profissional, a grande maioria ele é um jogador comprometido com o grupo. Um jogador comprometido com o esporte. Um jogador que está dando e entregando para nós todos muito mais do que muitos na história do esporte. Pode ter certeza absoluta disso. Boa noite, Anderson. Boa noite. Melhoras. Você bate muito na tecla da questão da meritocracia.
A gente viu no jogo contra o São Paulo uma boa atuação do Fábio Matheus, você não tinha o Fabinho. Contra o Londrina, o Fábio também fez uma boa partida, você optou pelo Ronaldo no banco, não sei se tinha alguma questão de secar ou alguma outra coisa. E hoje o Fábio entra faltando poucos minutos para o jogo acabar. Então, o porquê de utilizar o Fábio tão pouco, depois de 2 partidas tão boas, até se tinha uma expectativa de que ele pudesse começar a titular, hoje aqui pelas boas partidas que ele fez. Então, uma análise dessa questão, desse momento bom, né, que o Fábio vem vivendo e do porquê. Sim, eu acho que a gente tem muita pressa, eu acho que vocês têm muita ansiedade, vocês são mais ansiosos do que o treinador, entendeu? Eu não acho que o Fábio... Eu tenho atletas que estão aí, e até outros, o Pedro também, que fizeram, talvez aí, 30 jogos muito bons, 30 jogos de excelência, 30 jogos entregando muito para o clube. E o Fábio está começando a despontar, a buscar o espaço dele. Isso tem que ser uma coisa natural, não tem que ser uma coisa forçada. Não é porque ele jogou 2 jogos bons, que agora eu tenho que pegar o Ronaldo, que fez um baita jogo hoje, jogou muito bem, e tirá-lo do time simplesmente porque o Fábio fez 2 jogos. Não, não é assim que funciona. Eu acho que a gente está cada dia ganhando mais confiança nele, e eu também não tenho nenhum tipo de obrigação, eu estou achando que o time está se comportando bem, de fazer substituições, gente, né? Tem que colocar, não tem. Tem jogo que tem, né, que colocar, tem jogo que não tem. Tem jogo que a gente acha que a equipe estava bem controlada. Para você ver, a gente estava muito bem, fez 2-0, podia ter feito 3. Coincidentemente, depois da substituição, nós estamos sofrendo um pênalti. E 2-1 e aqueles, entendeu? Então, são coincidências, eu não levo nem para um lado nem para o outro. Mas eu concordo com você. Ele fez 2 ótimos jogos. Ronaldo, no último jogo, estava numa sequência grande, a gente resolveu continuar com o Fábio. E isso pode acontecer, como tem acontecido com o Filipinho, agora o Igor. Acontece às vezes com Everton e Eduardo, mas eles são mais entrosados, né? Quando um está jogando, o outro está de fora, machucado. Aí o outro volta e o outro machuca. Eles vão revezando por... Eles estão mais entrosados nesse sentido, né? Os outros não, a gente às vezes tem que chamar um, chamar o outro. Mas assim, eu acho que o mais importante é que o grupo tem dado uma demonstração de qualidade. O grupo tem dado uma demonstração que não não tem nenhum tipo de extrema dependência de A, B, C, é um time coletivo, né? Mesmo quando a gente perdeu alguns dos nossos principais jogadores, a gente conseguiu bons resultados, boas atuações. Eu acho que isso é mérito aí de todo o grupo.